Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora para mais uma aula, mais um podcast e hoje a gente vai tratar um tema super especial. Como formar um gestor de tráfego especialista em Facebook Ads, em Meta Ads, né? Para os mais novos, né? O pessoal da velha guarda já não vai entender muito, né? Eu quero discutir esse tema, cara. Para isso eu trouxe dois especialistas, um deles que lidera um time com cerca de 20 gestores de tráfego que só fazem campanhas de Facebook Ads, e o outro é o meu querido e especial parceiro Léo. Como é que você tá, Léo? Tudo na paz? Bora para mais um, 100%, cara. 100% empolgado aí para essa nossa conversa. E antes de revelar o meu convidado número 2, não menos importante, quero lembrar você que é dono de agência, que é gestor de tráfego e precisa vender mais, cara. Aqui na descrição tem um link, cara, da imersão Vendas na Prática, um evento que eu estou fazendo nesses próximos dias. Eu vou ensinar você como prospectar clientes todos os dias, qual é o melhor roteiro consultivo para você fechar bons contratos na agência e como matar as principais objeções. É muito importante que, além de você se inscrever aqui no canal, nos seguir também lá no Instagram, no @nagel.guilherme, ou aqui no Spotify, na plataforma que você está assistindo, que você também se inscreva e garanta sua vaga na imersão Vendas na Prática. Para discutir esse tema tão importante, eu trouxe a pessoa que eu considero o principal especialista e que eu conheço que mais formou na prática dentro da agência gestores de tráfego que dominam, né, cara, o Meta Ads, o Facebook Ads, que é o nosso supervisor do time de Facebook Ads, que criou o setor de Facebook Ads na Blueberry e já gerenciou centenas, quiçá milhares de contas, o nosso querido vascaíno Joey. Salve, é isso aí, Gui. Jonathan. É o Jonathan para os mais... Salve, Léo. Para os menos junto. próximos, Joey para os mais próximos. Você apresenta para a isso galera aí, Joey. Salve, galera. Né? Jonathan aqui, supervisor de Facebook Ads da Blueberry. E vamos lá. É isso aí. É isso aí. Bora. Até de começo, eu já faço a pergunta eu sempre falo que é de praxe, né? Para quem está começando agora ou para quem já tem muitas vezes a agência. Eu devo focar na formação, esse é o foco mesmo, na formação de novos gestores de tráfego, ou devo focar na contratação de caras já mais preparados e auxiliar eles, né, a pegar a cultura da minha agência? Depende do teu momento. Tá? No longo prazo, pensando em uma estrutura de agência, você precisa formar. Como diz o Flávio Augusto, acho que as empresas, eu posso fazer um acréscimo aqui, as agências do futuro, elas vão se assemelhar muito mais com escolas do que propriamente com empresas. Né? Você precisa formar, porque você não vai encontrar, principalmente na condição que você pode pagar, um profissional pronto para entrar e resolver um problema. Agora, é lógico que dependendo do momento que você está, por exemplo, eu estou começando, eu não tenho ainda uma estrutura para a formação, eu tenho uma demanda alta que precisa ser resolvida no curto prazo, aí sim eu posso trazer alguém mais experiente, mas sempre tentando documentar as melhores práticas para que posteriormente um gestor que vai entrar possa modelar elas e executar. Na Blue, a gente opta por formar 100% do time, então todos os nossos gestores de tráfego foram formados em casa, agora é lógico, alguns deles já vêm com certa competência, né, algumas habilidades, mas não é pré-requisito para a nossa contratação. A gente leva em conta outros fatores, não necessariamente a experiência que ele tem com Facebook Ads ou com o Google, né, Joey? Exatamente. A gente já teve até a experiência, né, de contratar pessoas que já tinham conhecimento realmente no Meta Ads, né, no Facebook Ads e tudo mais, como também formar pessoas do zero. Né? Eu fui formado do zero ali na Blueberry em 2016, então eu aprendi tudo ali dentro. E às vezes você pensa, né? Por exemplo, cara, é muito mais fácil formar, na verdade, trazer alguém que já sabe. Cara, às vezes não. Porque essa pessoa ela pode vir com alguns vícios de outros trabalhos, de algum curso que ela viu, que não é o que a gente aplica aqui. Então, realmente, formar é muito, muito mais fácil, tu consegue moldar a pessoa e a gente olha, obviamente, outras características, né? A pessoa tem uma boa comunicação, se a pessoa ela tem realmente uma organização, tu consegue notar isso numa entrevista, num desafio que a gente faz antes da gente contratar a pessoa. Então, a gente tem esse foco em realmente formar as pessoas, mas já tivemos experiências assim, né? Tanto positivas quanto negativas nos dois lados, né? Mas a gente foca realmente em formar e vem dando muito certo. Pô, que massa. E na prática, até da outra vez a gente teve um podcast já com o Dani, que é o supervisor, né, também de Google. De Google. E aí a gente sabe que existem diferenças entre plataforma, né, e são diferenças cruciais muitas vezes. Mas falando sobre o número de contas que um gestor consegue lidar no dia a dia, dentro do Meta aqui, como é que funciona essa gestão de carteira ali, de quantos clientes eu consigo? Cara, eu não sei se essa é a pergunta correta a se fazer. Porque dependendo da conta, ela pode dar um trabalho muito maior do que, né? Por exemplo, eu posso cuidar de uma conta e um cliente investe 1 milhão
e eu vou ter muito mais trabalho do que 20 que investem, por exemplo, não seja o caso, mas isso pode acontecer, 20 que investem R$ 1.000, né? Acho que não é a conta, a maneira correta de você Boa. quantificar a performance de um profissional. Entretanto, é um indicador, né? Então eu tenho que estar atento a ele, né? Na Blue, por exemplo, né? A gente sempre procura observar, cara, o quanto de verba, né, a gente faz isso no modelo de pontuação, esse gestor, esse gerente de contas está cuidando. Para a gente é muito importante, né, porque às vezes você vai ter um cliente que investe muito mais, conforme eu comentei aqui, e ele precisa de uma atenção maior. Né? Não seria justo, correto, nem com os clientes, por exemplo, alguém que nos paga, sei lá, R$ 10.000 por mês, receber a mesma assessoria de alguém que nos paga R$ 1.500 por mês, por exemplo, né? Então, acho que o principal índice aqui para você monitorar é a taxa, né? O valor de receita que essa carteira que o gestor administra está trazendo para a agência. Entretanto, cara, se a gente for buscar um número aqui, eu acho que assim, cara, você tem que sempre pensar num modelo que você consiga executar suas estratégias e prestar conta do que você está fazendo. Né? Eu acho que assim, você consegue, por exemplo, gerenciar 50 contas simultâneas, 60 contas, 70, 80 contas. Consegue. Mas será que você consegue, cara, fazer um bom atendimento, fazer reuniões, pensar em estratégias, explicar relatórios? É improvável, cara. A gente tem, sei lá, 20, 22 dias úteis no mês numa operação e trabalhando de segunda a sexta. Então, eu acredito, cara, que um número razoável, por exemplo, o Joey pode falar para o Meta Ads, por exemplo, aí na faixa, cara, de 20 pequenas contas aproximadamente, eu acho, né? Podendo ser um pouco maior para gestores mais experientes e um pouco menor para gestores menos experientes. Mas não que seja um número assim, que tem, que tal, né? É o que, digamos, a gente lida na Blueberry, né? Aproximadamente. Um pouco menos do que isso até. Você falou ali até antes de passar a palavra pro Joey, né? De 50, 60, 70, 80. É. Eu acho que o Joey é o cara que Já. tem o recorde de contas, Quantas né? contas já cuidou, Joey? Ah, mais de 100 já. Mais de 100. Eu tinha uma Caramba, média... cara, mas faz tempo isso? Faz, Tipo, sei lá, 5 5 anos. anos. Quando eu tava estruturando o setor, né? Criando, né, a parada. É porque também o Joey pode falar sobre isso, mas, cara, a forma de otimizar era diferente. Outro O estilo. nível de conhecimento do cliente era muito menor. Às vezes, cara, você gerenciava uma conta uma vez a cada 15, até 20 exigência de dias. atendimento mesmo, né? Pô, tudo, né? Hoje o cliente ele sabe mais, ele consome a plataforma. O cliente não é bobo mais, né? A gente teve uma evolução bem grande, assim, né? Eu lembro, eu passei muito por essa evolução, né? Porque quando eu comecei ali na Blue, a gente fazia atendimento via e-mail e telefone. Ponto. Nossa. Né? Tinha uns 36 clientes de Facebook, certo? Cheguei, peguei todos os clientes, basicamente, e realmente, cara, o cliente ele não era tão imediatista, né? Ele tinha a questão de, pô, se eu quiser falar alguma coisa, eu vou ligar para essa pessoa. Só que eu não recebia 36 ligações na semana, eu não respondia 36 e-mails. Era mais tranquilo. O cliente ele também não sabia tanto de Facebook Ads como sabem hoje, porque hoje, cara, tu aperta um botão, tu tá esperando o avião, tu tá em algum lugar, tu tá no teu intervalo, tu vai lá e patrocina uma publicação, né? Então, teve uma mudança muito grande. Hoje, na Blue, a gente trabalha com esse limite mínimo de 20. Claro que, como o Guilherme falou, a gente tem essa questão... piso, no caso, ali de 20 piso, contos. exatamente, né? Porque a gente foi meio que desde 2016, quando eu entrei, identificando, cara, quantos que realmente a gente precisa botar como limite mínimo. Porque não é saudável cuidar de 80, 60, 50 contas, Máximo, né? Máximo, né? Exatamente. Fazendo muitas outras coisas, né, Gui? Então, a gente foi adaptando. Eu fui de 100 para umas 80, né? Um grande gap aí, mas tá ótimo. Depois a gente foi para 60, até quando eu parei de pegar clientes eu tinha uns 30, que é bem a mais do que o time tem hoje. Tem hoje. E cuidando de clientes grandes, a maioria também uma carteirinha um pouquinho maior de taxa, né, como o Gui comentou. Mas assim, 20 é um bom número de clientes, porque tem muitas outras atividades que o técnico de Facebook Ads tem que fazer. Legal. No nosso caso, fazer criativo, né? O Facebook, ele demanda, né, talvez a gente vai até conversar aqui sobre a diferença com o Google Ads, mas ele demanda muita criatividade, porque você está pegando as pessoas e tem que chamar a atenção delas. E às vezes você tem que, cara, pensar muito no que você vai colocar no anúncio, né? Pô. Então, cara, demanda bastante coisa. Então, 20 é nosso teto mínimo. Claro que vai ter gente que vai ter uns 25, alguma coisa, ou às vezes gente que vão ter menos, né? Porque 10, 12. porque estão cuidando de contas maiores, como o Gui comentou, né? Porque é uma diferença muito grande. Você tem um FII maior, e um investimento de uns 30 mil, por exemplo, numa conta, cara, você vai, consequentemente, ter mais demanda ali dentro. Você vai ter que não só otimizar de cada 3 dias, como a gente faz, mas também, cara, otimizar as campanhas como se fossem contas únicas, né? Então, cara, é bem diferente. Então, a gente vai organizando assim para o time ficar bem, não ficar sobrecarregado, né? E eu acho que é um ponto importante também. Quando você tem um volume, considerando, lógico, né, os limites, isso também não é um indicador, cara, indicativo de que você é bom ou ruim. Até para facilitar o cliente a contratar, né? Pô, se o cara cuida de 30 contas, será que ele é ruim? Não, cara.
Às vezes ele tem dessas 30 contas, 10 do mesmo segmento, que ele tem as melhores práticas, ele já conhece. Otimizar todos os dias não é necessário, não favorece a conta, né? Você precisa ter um tempo, né, de entendimento da própria ferramenta em relação às suas próprias estratégias. Mas eu acho que o fator aqui, olhando no que diz respeito à gestão de agência, tem que ser o quanto de receita essa pessoa está cuidando. Ah, eu estou cuidando de 20 contas, o cara me paga 500 pila cada um. Tá, calma aí, será que está fazendo sentido? Por exemplo, ou menos. Né? Às vezes você está cuidando de um contrato, como a gente já teve alguns, pô, o cara te paga 20 mil reais. Eu vou cuidar da mesma forma desse cara que me paga 1.500 ou 2.000? Perfeito? Então, acho que no modelo organização, gestão de negócio, esse acaba sendo o principal indicador. Até semana passada a gente foi num evento, né, Gui? Eu fui lá numa palestra de um player do mercado que é muito focado em Facebook Ads, né, desses caras. E ele falou, cara, ele começou a ver que a empresa dele estava fluindo quando realmente 30 clientes. Por quê? Cara, eram clientes grandes. E ele falou que não conseguia mais. Né? A gente se olhou assim e ficou, mas eu cuidava de muito mais. Só que era muito diferente a carga e tudo mais. Cara, clientes gigantescos e tudo mais. Então era uma receita muito... A agência dele era esses 30 clientes, né? Bem nesse foco mesmo. E até pergunta direto para você, Joey, porque você falou na questão de ter diferença entre, por exemplo, o cara agora no Face Ads ele tem que fazer criativo, ele tem que tirar mais tempo para poder se relacionar com o cliente, porque as pessoas elas passam em média de 2 a 4 horas dentro do Instagram, então a pessoa já viu o Turbinar, já viu alguma coisa sobre anúncio. Qual que é a diferença crucial, você que está na operação da Blue, né, que você percebe, entre o trabalho de um gestor de tráfego de Google Ads e um gestor de tráfego de Meta Ads? Qual que é as principais diferenças, né, que você sente na prática ali? Cara, eu vejo muito essa questão da criatividade, né? Para tu ser criativo, cara, eu acredito que é uma atividade, uma habilidade, desculpa, que você consegue desenvolver, né, treinar e tudo mais. Só que ela é bem intensa. Sério, cara? Sério? Eu considero, cara, porque eu sempre fui uma pessoa que não me considerava criativa até chegar na Blueberry, sabe? Tipo, enfim, talvez uma visão que as outras pessoas tenham de mim que eu não sabia, né? Fica essa dúvida no ar. Mas, assim, eu acredito que dá pra te desenvolver lendo, né? Tendo inspirações e tudo mais. Então, é uma situação até que a gente comenta com a galera. Cara, vai na central de criativos, enfim. Mas, respondendo muita pergunta, eu vejo que a criatividade é o grande ponto dentro do Facebook Ads. Não que Google não tenha, porque você, cara, em pouco tempo ali, você tem que desenvolver uma situação de um anúncio bem chamativo, né, para a pessoa clicar. Só que, no nosso caso, a maioria dos clientes não tem como fazer criativos. Então, o nosso time faz isso. Né? Então, eles precisam saber plataformas de design, então eles têm que passar um grande tempo do dia deles desenvolvendo isso. Caramba. Então, é a grande diferença. Obviamente, tem diferenças técnicas em otimização, tu também tem que ter uma copy uma ideia de copy bem forte, porque além da copy que vai no anúncio, na imagem, no vídeo, às vezes, você tem que escrever a headline. Né? Então, são situações diferentes. E ali no Facebook, o que eu sinto também? Obviamente, tem os detalhes técnicos do Google. Também não sou especialista a fundo do Google, mas eu sei como funciona mais ou menos. Você sempre tem que pensar na segmentação um pouco fora da caixa. A galera, às vezes, pensa o seguinte. Cara, eu vou vender moda, alto padrão, para um público. Beleza. É feminino e tudo mais. Só que, cara, quem são essas mulheres? Onde elas vivem? O que elas consomem? Cara, eu tinha cliente de, por exemplo, cama e mesa e banho, que a minha segmentação é quando eu ia fora da caixa e focava em pessoas que gostavam de assistir programa tipo da tarde, tipo, sei lá, Sônia Abrão, sabe? Coisas do tipo assim. Então tem que ser um pouco mais fora da caixa, porque a demanda é potencial. Tu pega as pessoas naquele momento que elas estão descansadas, que elas estão ali no Instagram, então tem que chamar um pouco mais a atenção, tem que pensar fora da caixa. É diferente. Então tem essas pequenas diferenças assim, além de várias técnicas, né? Só que daí a gente vai se... Massa. Boa. E, Gui, até, né, com toda a estrutura que vocês conseguiram montar dentro da Blue hoje, o que a gente pode esperar na prática de um gestor de tráfego, o júnior, o pleno, o sênior, em termos de entrega mesmo, né? Claro, a gente sabe que, vocês comentaram anteriormente, naturalmente do pleno para sênior é onde ele vai começar a receber clientes maiores, né, com FIIs maiores, mas em termos de responsabilidades que ele tem mesmo com Vamos pensando numa jornada, até mesmo de carreira dentro de um gestor de tráfego, de um técnico dentro de uma agência. O que eu espero de um profissional júnior ou de um gestor de tráfego júnior, cara, é que ele seja muito mais alguém que questione e execute, ou até melhor, né, execute posteriormente, questione, ele seja muito mais focado em cumprir as atividades, obviamente, Legal. do que propriamente responsável ou se preocupando com o resultado. Ele tem que fazer o volume que foi indicado pelo supervisor, ele tem que modelar as melhores práticas de outros profissionais, né, mais experientes, e ele tem que entender, cara, que sim, ele tem a responsabilidade da entrega, porque já está atendendo clientes reais, mas mais do que isso, ele tem a responsabilidade de aprender com as entregas, para que ele possa se desenvolver. Porque ser júnior não tem a ver só com o tempo.
Então, às vezes você tem um profissional que está ali há 2, 3 anos na tua agência, cara, que ele é um cara mal acostumado, ele tem a mentalidade júnior ainda. Pô, tem que ir lá configurar essa tag, o Pix, ele fica pedindo ajuda, ele não quer se desenvolver. Até discutimos isso, dia desses ainda, né, com os supervisores. E o que eu espero de alguém pleno, como diz a palavra, né, cara? Pô, ele tem condição técnica e emocional de entregar tudo aquilo que a empresa, que a agência espera dele. Tanto no volume de contas, nas estratégias para qualquer tipo de cliente, e ele precisa também ser um exemplo para os seus pares, né, como de outros gestores de tráfego que estão aprendendo. E o que eu vejo que o que difere um pleno para um sênior, cara, é a capacidade de formação. Então ele é alguém que, além de entregar, de ter volume de contas, de ter bons resultados, no nosso caso de participar sempre dos rankings, estar à frente, aquilo que ele faz pode ser modelado pelos mais novos, ou deve ser modelado pelos mais novos, e além de tudo, ou sobretudo, alguém que tenha também habilidade para poder ensinar e formar outras pessoas. Então, se a gente fosse fazer uma analogia até com um ser humano, né? Então o júnior, cara, é o bebê, aquela criança que a todo momento ele vai te acionar, e ele vai ser muito mais alguém que cumpre regras do que propriamente alguém que quer quer ficar, sei lá, fazendo da sua forma, digamos assim, né? Um pleno, cara, aquele cara é o adolescente, ele já é mais independente, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe quais são as suas responsabilidades, está aprendendo quais são as suas responsabilidades, mas ainda assim, né, ele tem ali um braço ou um elo, querendo ou não, com alguém numa supervisão, alguém mais sênior. E o júnior, cara, ele é o adulto que tem a capacidade de entregar o seu máximo e ainda formar, cuidar de outros júniores ou de outras crianças. Acho que essa é talvez seja uma boa analogia, né? Sim, acho perfeito, Gui, perfeito. Eu faço treinamento, né, do time de Facebook Ads, é uma função que eu ainda não deleguei, né? Eu quero delegar em breve até para assumir outras coisas e tudo mais, e também pegar os sêniores e também dar a chance deles formarem outros gestores conforme a gente vai ensinando. Tem quantos na equipe hoje, Joey? 18, 19? 19, se não me engano, Gui. Isso. E então, o que acontece, né? Cara, em 30, 45 dias eu formo alguém, cara, que eu tenho certeza que vai colocar campanhas no ar novas, vai ler um briefing, vai fazer uma call com o cliente e realmente conseguir entregar uma campanha de qualidade. Caramba. 45 dias. Pessoas manjando de Facebook, sabendo de Facebook, já vendo Sobral, vendo Thiago, ou não. Cara, ela vai sair ali em 30, 45 dias fazendo campanhas. Né? Faz parte do nosso procedimento. Eu tô com 2 pessoas hoje que elas não têm, acho que 60 dias de agência, eles estão com 10 clientes cada, já. E eu já nem preciso fazer mais reuniões, tipo, junto com o cliente, com eles, já pegaram o ritmo, né? Então, esse júnior, ele, como o Gui falou, ele faz o básico, ele vai errar, a gente tem que assumir, né? Uma coisa que eu sempre discuto com o Gui, né? A gente contrata, às vezes, pessoas jovens e tudo mais, né? E a gente fica, será que vai sair bem no atendimento? Como é que vai ser e tudo mais? A gente vai lá ver, deu tudo certo. Se não deu, cara, a gente vai moldar essa pessoa para ajudar e tudo mais. A mesma coisa com campanha. Às vezes a pessoa, apesar do treinamento, ela pode cometer um deslize, um erro. Às vezes um atendimento, uma palavra tirada de contexto por um cliente pode, né, fazer aquela pessoa ter uma situação diferente. Então, ali no júnior, tu já também começa a ver quem que vai ter essa desenvoltura emocional também, não só técnica, né? E na hora do pleno, você consegue também indicar mais ou menos qual caminho, lá quando ele ser um técnico sênior, ele vai seguir. Né? Então, a pessoa, um pleno, né? Ele vai fazer todas as demandas, ele vai ser mais desapegado do supervisor, das outras questões, e ele vai começar a apresentar também um caminho que ele vai trilhar aqui na agência. Uma pessoa, talvez, para um apoio, uma pessoa, talvez, para uma formação de outros funcionários, né? Uma pessoa até para uma futura supervisão, né? Alguma coisa. Então, além do pleno, tem esse caminho para quando no sênior chegar, ele vai estar mais estruturado, vai estar ajudando. Então, hoje o setor de Facebook lá na Blueberry, ele é bem mesclado, assim, né? Então, a gente contratou muitas pessoas em 2023, muitas pessoas em 2022 e muitas pessoas em 2021. Eu sou mais velho de lá, entrei em 2016. As pessoas de 2021, agora é que elas estão saindo dessa parte plena, querendo ou não. Estão assumindo novas demandas, sabe? E, cara, é um processo natural, é um processo que a gente vai acompanhando bem próximo, assim. Boa. Que legal, cara. E até eu vejo, né, a evolução que a Blue vem tendo em termos de time. Hoje eu acho que o time de Facebook é o time que mais cresce na agência, né? De número, acho que de funcionários, sim, né? De funcionários, né? Então, a gente percebe essa evolução. Mas eu vejo também, e até uma curiosidade que eu percebo de grande parte das pessoas que acompanham o Gui, que acompanham a mentoria, quando surgiu essa virada de chave para que a Blue trabalhasse com especialistas distintos para cada conta, ou seja, com setores separados, né? Quando a pessoa inicia um trabalho com a Blue, ela pode contratar só Google, só Facebook. O que virou essa chave dentro da Blueberry? A capacidade para a gente formar gestores mais rápido. Esse é o principal ponto, né? Porque eu consigo hoje, rapidamente, no mínimo, ter metade do tempo de formação, formando alguém de Google, de Facebook,
ou de TikTok. Gui, mas isso não é suficiente se eu posso pegar, formar alguém rápido de outra forma. Sim. Aí tem um ponto comercial também, que é uma visão comercial. Que a gente sempre teve a mentalidade, cara, de ter uma oferta que gere valor para os nossos clientes, ponto, mas que ele possa pagar. Porque às vezes você, mas o cara fazer só Facebook Ads vai resolver o problema dele? Não, não vai. O que seria o ideal? Ele tem um copy, tem um design, tem um estrategista, tem um CRM, mas, cara, eu ponho isso na mesa, quanto custa? 5, 6, 7, 10 mil reais. Pequena empresa pode pagar? Não pode pagar. Então é muito melhor que ele faça, digamos, apenas Facebook e comece a sua jornada no digital, talvez apenas com uma mídia, e à medida que ele vá crescendo, tendo resultado a partir daquela mídia, ele vai evoluindo. Então esses foram os dois principais motivos. Primeiro, para a gente ter velocidade na formação, né? E segundo, cara, para que a gente possa também oferecer de forma individualizada isso para os nossos clientes, né? De maneira que a oferta ela seja atraente para todos os públicos, ou pelo menos todos os públicos que a gente prospecta, pelo menos, né? Então, digamos, se eu vou fazer uma entrega com 2 gestores, ou uma entrega mais complexa com 2 mídias, ou eu tenho que ter alguém mais preparado, ou eu tenho que ter mais profissionais. Naturalmente, preciso cobrar mais, e o meu cliente precisa investir mais, porque a gente está falando de 2 plataformas. Então, se eu tenho um profissional que consegue entregar resultado em uma mídia só, eu transformo também isso numa oferta individualizada, e eu exijo que o meu cliente invista menos para poder começar. Esses foram os 2 principais motivos. Eu queria destacar a formação rápida, até contando uma história muito da minha caminhada na Blue. Eu fui contratado para fazer os 2. Cheguei na Blue, beleza. Lucas Orlando tá no Conversão. Naquela época a Blue fazia os 2 ainda, então. Fazia. Não, cara, eu creio, Joey, que você foi meio que um divisor de águas ali. Exatamente. Tá? Que isso, hein? Naquela época. Gostei. Mas o que aconteceu? O que eu notei, né? A gente começou a treinar Facebook, fiz realmente essa situação de Facebook. Cara, quando eu comecei a aprender Google, eu tinha, já uns 2, 3 meses de empresa. Eu já não já tava, pra aprender aquilo ainda, sabe? Porque eu tava tão focado no Facebook. Então, o que o Guilherme destacou, né? Que o Gui destacou, cara, é treinamento muito mais rápido. Você consegue ter muito isso. E, além disso, quando eu comecei a ter clientes de Google, porque eu tive clientes de Google, alguns estão na agência ainda, queria destacar aqui, mas eu tive clientes de Google. Cara, era muito difícil tu ter uma entrega, porque uma hora, cara, você manjava um pouco dos 2. Tinha que focar em um só, sabe? Tinha que realmente ter masterizar. Eu sempre falo assim, cara, masteriza um para depois você masterizar o outro. Então, ali tinha essa entrega meio, cara, talvez eu poderia estar focando mais em Facebook, entregando muito a mais em Facebook. Então, realmente foi um ponto que destaca muito o que o Gui falou. Sabe o que aconteceu, Joey? Agora, relembrando aqui, porque a gente começou vendendo Google Ads, até porque não existia Facebook Ads na ocasião. Então, você tinha lá um time de Google Ads, e daqui a pouco começou a se oferecer o serviço de Facebook Ads. Só que nós tínhamos bem poucos clientes naquela ocasião. Então não era, por exemplo, preciso formar um outro gestor para Facebook Ads, mas não vai ser suficiente no quesito financeiro esse cara fazer só Facebook Ads. Então o Joey vai cuidar dos 2. E à medida que a gente foi desenvolvendo o setor, naturalmente, né, a gente foi daí fazendo com que cada um traçasse seu caminho paralelo. Só que tem um outro ponto, que eu acho, trazendo agora a percepção do cliente, se você entrega os 2 serviços com profissionais distintos, cara, você também traz uma sensação mais de acompanhamento, de time, assim por diante. Às vezes né? pode destoar também, ninguém, um profissional, não um pouco, entregando um pouco a mais, o outro nem tanto. Isso. Complicado. Agora, é aquela história, eu entrego tudo, cara, eu faço copy, faço design, faço site, e quantas pessoas são? Eu sou sozinho. Tem um pouco de cuidado, é pouco escalável aí também a sua operação, você não tem tanto controle nela. Não quer dizer, cara, porque assim, a prática do mercado, e quem somos nós para ficar discutindo, né, o que a maior parte das empresas fazem. A prática do mercado é formar um gestor de tráfego que cuida das 2 mídias. No nosso caso, tem dado certo de uma outra forma. Até o argumento que eu uso muitas vezes na negociação, porque muitas vezes essa dúvida acaba aparecendo, né? Mas é muito mais... Eu sempre falo, é importante a gente diferenciar dúvida de objeção. Nesse caso, é uma dúvida quando o cliente traz esse tipo de situação. E eu falo que... Eu faço uma analogia clara com relação à área médica. Você tem o clínico geral e você tem o cardiologista. Ambos são médicos, ambos entendem o básico do que precisa ser feito, ambos conhecem os fundamentos da medicina. Agora, naturalmente, você vai ter um mais especialista que o outro. E na hora que a coisa aperta, que você tem um problema no coração, você vai correr para o cardiologista, não vai ficar no clínico geral. Então, né, isso é uma analogia muito clara, mas que apresenta, de fato, para o cliente faz sentido, porque é algo palpável, e ele consegue entender da importância de ter... Bem boa analogia. Mas aí, a minha dúvida aqui, Gui, até nesse sentido também, falando sobre a questão de duas ferramentas, se o Gui fosse começar hoje, uma agência do zero, fosse construir de novo o processo,
começaria no nosso contexto, de fato, com serviços separados, ou aí o Gui recomendaria, né, até mesmo para quem está começando, trabalhar com um gestor que consiga pegar as duas ferramentas? Como é que seria o caminho Separado. natural? Acho que assim, a oferta sempre separada. Agora, poderíamos discutir sim se formaria ou não um gestor que cuide das duas Entendi. contas. A oferta distinta. Separado, até porque Show. eu consigo cobrar mais, né? Uma boa. série de coisas. Tanto gerar mais valor para minha entrega, né? Então, às vezes, e eu consigo ter uma percepção também do que funciona, né? Porque às vezes você vai botar o cliente a pôr dinheiro numa parada que não está funcionando naquele momento, Exato. que não precisa mais funcionar, né? E eu posso cobrar isso Uma de chance de forma. upsell depois também, né? E é muito mais fácil até mesmo para o próprio gestor, é muito mais fácil para você individualizar a oferta, é muito mais acessível para o cliente contratar. Então, eu com certeza eu continuaria, né? Eu começaria no mesmo modelo que a Blueberry está. O que eu colocaria de diferente, que talvez não é tão em xeque que a gente está discutindo aqui, mas eu acho que faz muito sentido, eu também entraria já com uma camada consultiva na agência, além da gestão de tráfego, da parte operacional, né? Então, uma consultoria de venda, uma consultoria estratégica, também vendendo ela de forma individualizada. Porque o que acontece? Naturalmente, você precisa fazer para o cara essa parte estratégica. Eu também colocaria um acompanhamento estratégico, porque a gente percebe isso, que a maior parte dos clientes não sabem fazer, ou não tem tempo para fazer, não tem controle nenhum, né? Então, e eu teria uma forma de rentabilizar mais com os mesmos clientes. Hoje a discussão que a gente tem na agência, hoje o nosso desafio é, cara, como eu faço para cobrar mais e novos serviços, não necessariamente só gestão de tráfego, da base que a gente já tem. Hoje só que a gente basicamente planejou que isso iria acontecer. Então, o nosso começo foi que, cara, vamos tracionar em volume de contas. A gente vai fazendo os ajustes, aumentando os preços, né? Ano a ano ou 2 vezes por ano, de acordo com que a nossa capacidade também fosse aumentando. Então, hoje a gente sabe que a gente tem muita facilidade para vender gestão de tráfego. Ontem a gente vendeu, foi um dia típico, mas 14 contratos num dia, né? Mas nossa média é vender 4, 5 contratos tranquilamente, né? 3, 4, 5, 6 contratos todos os dias. Então agora a gente está trazendo, até porque a empresa vai crescendo, você precisa fazer com que o cliente pague mais, né, para sustentar a operação. Então eu respondendo a sua pergunta, eu manteria da forma como a gente começou, só que colocaria também uma camada consultiva para ser vendida de forma também individualizada. Concordo com o Gui, concordo porque eu sou muito da parte técnica, né, pessoal? Tipo, então eu vejo que se tu não consegue migrar para outro tipo de plataforma se tu não masterizar uma, vai faltar. E o Facebook, cara, ele é sabe aquela imagem do iceberg da internet? Só isso aqui é a internet, lá embaixo é a Deep Web, a Dark Web. Então, cara, o Facebook é a mesma coisa. Tu tem que, cara, masterizar. Masteriza e depois tu vai para outros. Mas eu concordo muito com o Gui no que ele comentou sobre, cara, trazer outras alternativas também de você cross-sell, upsell dentro ali dessa situação. Eu acredito muito também que você masterizando, tu também dá potencial de crescimento na própria plataforma, né? Então, pô, tu começou investindo comigo aqui R$3.000, eu tô te entregando isso, cara. Eu posso te entregar aquilo lá agora, sabe? Com 10 mil, então a taxa vai virar isso. Então, tu também consegue aumentar também o valor desse cliente. Então, minha opinião, Boa. muito técnica, é masterizar uma plataforma e depois partir para outra, assim, Boa. sabe? E isso a gente vê também muito na prática nos grandes players do mercado que geram conteúdo e educam, né, o seu perfil de cliente. Você vai perceber que os grandes, as referências mesmo, eles vão trabalhar nichados. Né? Um vai trabalhar só com o Google, outro vai trabalhar só com o próprio Meta. E aí, agora a gente começou a perceber uma tendência. Depois que se masterizou né, as plataformas, aí sim existem outros... Né, eles acabam direcionando também para utilizar outras ferramentas, mas como complementares. Porque, cara, se você está focando em Google, foca no Google, domine isso aqui para depois avançar. Isso eu vi muito no Pedro Sobral, no próprio Thiago também, né? A gente acompanhou o Thiago, né? A gente tinha o Facebook Pro na época do Ramon, depois agora é Facebook, conversão extrema, tudo junto. Mas o próprio Pedro Sobral, né? Eu sou aluno, acho que do Pedro, a gente tem o curso ali na Blue também, já sou aluno há 4 anos quase já, acredito. Bem desde o comecinho, assim, cara, era Facebook. Agora que ele começou a migrar, né? O Thiago Google, né? Exatamente. O nome do Thiago era Mestre do Edwards. Mestre né? do Edwards. exato. Quando eu entrei na Blue, eu estudei o canal dele. Né? Era o blog era muito forte na também época, muito né? forte, né? Então, cara, é um padrão mesmo, né? Tu vê que agora eles estão agregando outras coisas. Tu vai na comunidade Sobral, tu vê que tem curso de e-commerce e para Google, para Facebook, tem curso Vendas, de tal. Google também, de Os caras vendas. falam LinkedIn, Pinterest, Criteo, né? Como vamos falar de vários outros tipos de E eles ferramentas. adicionam isso depois, eles adicionam aulas também sobre esses conteúdos. Isso é muito importante, cara. Massa. Tem que masterizar e depois partir para os outros, sem dúvida. Dúvida crucial aqui. Muita gente acaba questionando também, e eu vejo né, na mentoria, o atendimento, ele deve ser feito pelo gestor de tráfego ou é o comercial que continua acompanhando, tem um responsável por atendimento na agência? Como é que você vê isso, Gui, na prática? Cara, olha só, essa parte do atendimento é uma questão que a gente tem que sempre discutir de acordo com cada realidade, né? O que é o cenário ideal? Pô, cara, você setorizar, você ter responsáveis, mas não é
a realidade da maior parte das agências. Eu acho que uma questão tem que ser individualizada na medida do possível, que é o trabalho do comercial. Eu acho que o vendedor, Boa. ele tem que se responsabilizar por trazer novos contratos. Ele tem que gastar o mínimo de energia possível depois com a entrega. Isso vai fazer com que você possa crescer mais rápido. Agora, se você trabalha sozinho, se você tem que dividir o seu tempo com venda, então o segredo está na organização. Eu posso sim cuidar de 10 contas e mesmo assim prospectar e vender. Eu só não posso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu tenho que me organizar. Eu tenho que olhar para o meu dia, eu tenho que olhar para a minha agenda e definir, cara, olha, agora pela manhã, nesses horários, nesses respectivos dias, a minha tarefa é prospectar e agendar. Nos outros é atender os clientes e vender. E na sequência é cuidar das entregas que eu estou fazendo. Esse é o cenário ideal, perfeito para quem está começando. Agora, olhando para uma operação já de agência, em que você já tem vendedores, que você tem gestor de tráfego do outro lado, você tem o copy do outro lado, o desenvolvedor do outro lado, você tem uma operação de supervisão. Então, no modelo mais de empresa, com sua respectiva estrutura, com seu faturamento já bem estruturado, cara, a ideia, cara, aqui é que você consiga, sim, trazer o cliente da melhor maneira e fazer a passagem do bastão de forma segura, né, do comercial para o time técnico e que esse técnico ele também se responsabilize pelo atendimento. E vou explicar para você por quê. Porque, cara, a gente está num mundo de muita velocidade. Então é complicado, né, cara? Eu tenho que explicar para você, depois você tem que explicar pro cara lá, pro outro tem que fazer, que tem que explicar pro outro. Então é interessante, principalmente se você vende serviços individualizados, como o caso de gestão de tráfego, cara, que o gestor, que o técnico, ele também tem essa proximidade com o cliente para que a gente tenha velocidade nas otimizações, velocidade na prestação de conta. Agora, quando você tem uma agência full service, né, ou que entrega uma solução um pouco mais complexa, aí sim eu sou adepto, né, eu também sou partido dessa opinião, de que você precisa ter alguém para o atendimento, porque senão vai ficar um telefone sem fio. O cliente fala com todo mundo a todo momento, ele não sabe a quem ele deve reportar, dá uma informação. Né? Então, quando você parte do você tem, cara, 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando no mesmo projeto, aí sim eu sou a favor de ter alguém ou responsável só pelo atendimento, ou um desses profissionais que você vai direcionar, que por mais que ele tenha outras funções, ele seja o responsável pelo atendimento também. E a gente tem os dois modelos da Blue, né? Os dois modelos da agência. Tem o agência. modelo de squad, né? Que é esse último que o Gui falou, e tem o modelo do atendimento, que eu também sou, que eu gosto mais, que eu fiz isso e eu sinto a proximidade com o cliente. Não tem jeito. A gente testou, acho que no comecinho do ano, né, Gui? Dentro do Facebook, um cenário diferente. Entraram 2 técnicos, eu destaquei 2 técnicos mais velhos daí, para passar tipo uns 15 clientes para essas pessoas. Os técnicos mais velhos faziam atendimento e as outras, né, só mexiam na conta. Cara, deu tudo certo, foi muito bom. Só que nesse cenário eu descobri uma forma de treinar mais rápido as pessoas que acabaram de entrar na Blue. Porque ajudou muito essas pessoas terem, tipo, uma autonomia técnica, um conhecimento estratégico. A importância de se movimentar, né, cara? Foi muito doido, porque, tipo, não ajudou, vamos dizer assim, até porque eu acredito que a gente poderia ter organizado melhor e tudo mais, mas isso a gente tá ainda em pauta, né? Mas eu consegui, do nada, tipo, criei uma forma de treinar os técnicos mais rápido, na parte técnica, tipo assim, muito bom, foi muito bom, só que não consegui, tipo, tirar uma dor, né, que era esse ruído, esse telefone sem fio, sabe? Esse ruído de comunicação vai rolar, né? Porque passa para um, para outro, cara, isso é complicado. Assim, a gente não pode dizer, né, Léo, até essa fonte nunca beberei. A gente sempre tá fazendo testes, né? Sem dúvida. Porque eu acho que, assim, o melhor modelo, cara, é aquele que você consegue entregar resultado, né? Tendo uma lucratividade, né? E principalmente escalável. A gente tem que pensar assim, porque às vezes a parada é escalável, o cara trabalha sozinho, mas não consegue entregar resultado, o gestor fica sobrecarregado. Ou às vezes você fala, não, cara, tem um cara faz atendimento aqui, tem outro, mas não é lucrativo. O time fica muito, muito grande, né? Porque às vezes é a gente idealiza um cenário de que, poxa, eu ter alguém para atender, o gestor vai conseguir cuidar de muito mais contas. E não é assim a realidade. Porque, olha só, a gente vai ter que ter uma prestação de contas entre essa pessoa. Então, para poder tomar decisão... Pode gerar ruído. Pode gerar ruído. Então, a gente acho que tem que ter um cuidado. Eu acho que quando você tem os squads ali definidos, mais de 2 ou 3 pessoas participando de cada projeto, faz sentido sim ter um responsável pela comunicação da conta. Né? E se você tem isso em volume e tem condição financeiramente de manter uma pessoa só para o atendimento, também pode ser feito. Mas se porventura você tem um volume de squads para poder gerenciar. Pô, que bacana. E até para ouvir do Joey também,
Joey, o que você considera que são, talvez, nessa questão de atendimento, questão de organização, né, e gestão das contas, que são os principais erros dos gestores que estão começando agora, ou até mesmo que você vê na prática, né, que os gestores até mais experientes, muitas vezes, acabam realizando? Certo. Assim, a gente vive hoje um mundo muito ansioso, né? E essa ansiedade, ela reflete também nos técnicos. É o querer resolver tudo na hora, sem se organizar. Né? Então, por exemplo, erros técnicos eu nem vou destacar aqui porque tudo tu vai aprendendo, cara. Mas, por exemplo, a pessoa ela ter uma ansiedade de querer resolver aquele problema naquele momento. Isso aconteceu comigo, porque eu migrei, né, de telefone e e-mail, uma questão mais cadenciada, para WhatsApp. Cara, quando chegou o WhatsApp na Blue, os clientes pareciam que tu estava falando com o teu colega, teu amigão, era direto. E eu queria resolver tudo aquilo. Né? Tudo aquilo. E eu sinto que isso ainda é um cenário. Você querer resolver tudo aquilo. Só que, cara, a gente tem processo. Né? Então, quando você quebra esse processo, você, consequentemente, acaba, né, desencarrilhando um pouco esse trem aí. Porque daí você vai otimizar suas contas de pessoas que estão te chamando. Você não resolve os problemas delas, porque você vai estar meio que tapando o buraco ali meio rapidão e não funciona. Tu tem, cara, ser cadenciado, ser organizado. Então, esse é um erro. Tipo, você ser imediatista. O cliente às vezes é um pouco imediatista, mas se você ser imediatista, se você não saber domar esse cara, assim, atender dessa forma, é complicado. Cara, falta de proatividade é um erro que às vezes a gente vê num dia a dia. É um cenário onde você, por exemplo, espera o cliente te chamar e não chama o cliente. Cara, para mim isso é inegociável. Você tem que chamar o cliente. Cara, o relatório chega. Você sabe quando o relatório chega? Chama o cara. E aí, cara, recebeu o relatório? Os números não foram tão bons. Pô, tu vai ser transparente com ele. Ele vai, pô, ele me chamou. Sabe, fulano me chamou. E, cara, isso é uma situação que se você não for proativo, se você não for organizado, e a organização, a gente tenta seguir alguns processos na Blue, a gente está migrando hoje para um CRM e tudo mais, já fizemos modelo de planilhas, né, Gui? Então, esses modelos a gente de processos mesmo, cara, eu só vou otimizar as contas de 3 em 3 dias, então eu vou separar essas contas, eu vou otimizá-las de 3 em 3 dias, para ter uma organização, para cumprir esse processo, sabe? Então, cara, se tu não está cumprindo essas coisas, se você não está sendo proativo, se está sendo imediatista, se antecipando em algumas situações não tão legais, né? No caso, tentando resolver tudo naquela hora, o trem não vai ficar no trilho. E até antes de passar para o Gui também, para ver o que o Gui pensa, ontem ainda é um outro erro que eu vejo que é comum, principalmente de quem está começando, né, do gestor novato, é quase o outro lado da proatividade. É aquele cara que ele quer abraçar tudo muitas vezes. Demais, isso. Eu ontem estava conversando com o gestor, até o Dani depois chegou na roda também, que a gente vê os gestores muitas vezes eles querendo assumir funções, assumir responsabilidades para mostrar serviço. Né? Querem entrar na conta do cliente, querem configurar o RD lá, ajudar o cliente a configurar o RD, querem dar uma dica, ajudar lá na parte do e-commerce. E são pontos que sim, é importante que o gestor ele dê dicas, dê auxílio, mas muitas vezes ele quer abraçar isso para poder mostrar serviço. E aí acaba tirando o foco e a concentração dele do que deveria ser prioridade para poder desenvolver algo que talvez vá trazer um glamour, vai trazer um elogio, vai trazer uma recompensa emocional, mas que vai atrapalhar no que deveria ser. Até não só atrapalhar, Léo, mas às vezes você acostuma o cliente com uma coisa que às vezes não está nem no escopo, né? A gente lá na agência, a gente não edita vídeo, por exemplo. E você faz isso para ajudar. E, cara, o cara vai te cobrar depois. Dá a mão, ele quer todo o torso ali, né? Então, lá a gente não edita vídeo na agência. Eu já vi técnicos editarem vídeos e tudo mais, aí depois de 1 mês, 2 meses... O cara aqui que eu edito vídeo direto. Ou o cara tá reclamando da edição do vídeo. Tá reclamando da edição de vídeo. Daí a gente tem que entrar em contato e explicar. Foi esse o ponto que eu tava conversando com o técnico ontem ainda. Porque aconteceu a situação, eu disse, opa, mas peraí, por que aconteceu? Exatamente. Daí, aconteceu anteriormente. Aí o Dani depois chegou, a gente alinhou tudo certo, mas é o que eu vi na prática também. Exato. Não, eu acho que, cara, muito você tem que ter clareza quando você quer crescer do que você pode fazer pelo cliente, mas do que ele tá te pagando. Né? Pagando pra quê? Poxa, eu poderia, cara, fazer uma consultoria e fazer isso, entregar, mas, cara, financeiramente, dá para fazer? Né? Faz sentido? A gente teve um caso, esse tempo atrás, de um cara bem conhecido no Brasil, que é um cliente nosso, e acho que até a pessoa que estava atendendo, as pessoas, né, acho que até você se empolga, né, cara? Pô, o cara é conhecido, tal, né? E a pessoa foi lá pro cara, quis fazer algo muito, 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 muito além, né? Você quer fazer algo muito além, mas não é o nosso trabalho, entende? Então, acho que não é o nosso trabalho. E aí tem uma linha, né, cara, que é do entregar o a mais e de quebrar o teu negócio, né? Vou entregar o a mais para todo mundo, de toda forma, de forma desordenada, cara, no final do mês vai faltar grana e esse negócio não vai mais acontecer. Então, acho que a gente, ao mesmo tempo, você também não pode ser frio ao ponto de, cara, não fazer nada de diferente da entrega. Também não sou adepto desse pensamento. Eu acho que tem que ter, sim, uma flexibilidade.
Tem momentos, cara, que você vai ter que, às vezes, até sacrificar a sua margem para não perder um cliente, não perder um contrato, mas isso não pode ser para sempre, de todas as formas, porque senão você está matando o seu próprio negócio. Pô, cara, tá acontecendo uma demanda de edição de vídeo a todo momento, digamos, ou uma demanda de consultoria comercial, ou uma demanda de estratégias, de, sei lá, de lançamento, cara, transforma isso num produto. E vende, Boa. entende? Vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais claro, coloca isso no seu escopo, precifica isso, cara, e aí sim você vai poder fazer essa entrega de forma mais segura, né? Boa, Gui. E até nessa organização dessa entrega mesmo, quais são as ferramentas que a Blue utiliza hoje e que o Gui recomendaria também, e o Joey, Aham. para que vão ajudar nessa organização da gestão das contas, organizar nesse gerenciamento? desse Cara, negócio? assim, eu acho que hoje o que o mercado ele oferece, né, para você organizar, principalmente, né, a partir da entrada do cliente, né, no modelo comercial e também as suas entregas como um todo, cara, eu acho que o que tem de melhor e mais barato, né, o custo-benefício, cara, é um CRM. Perfeito? Boa. Você vai ter um controle, mas, cara, você vai ter hoje ferramentas que, embora não sejam CRMs a sua razão de existir, mas também ajudam, como um Notion, Trello, Runit e, cara, inúmeras outras ferramentas que a gente pode discutir aqui para gestão do tempo, de produtividade e de tarefas. Eu gosto, cara, do modelo de CRM, né, cara, porque a forma do Kanban ali, digamos assim, né, cara, ele te ajuda a... Aí pode ser aplicado também no Notion, no Trello e em outras alternativas, mas a razão de ser do CRM, cara, é um sistema de relacionamento com o cliente. É quase uma De gamificação ponta, ali claro, também, né? de uma ponta a outra, cara. Então, a maior parte do que tem no mercado hoje, cara, é adaptável, né? Então, você consegue uma certa flexibilidade. O preço, teoricamente, é baixo, e alguns deles até gratuito, né? Se você quer colocar no comercial, você consegue por um preço muito baixo. Se você quer colocar a sua operação toda, considerando que vai ter alguma vai ter as suas peculiaridades, aí você tem que estudar um pouquinho mais, né, a alternativa que se adapta à sua realidade. E agora a gente não pode acreditar, cara, que uma ferramenta boa cura um processo ruim. Não cura, entende? Às vezes você tá na sua planilha lá, cara, e tá rodando, mano. Então, pensa para sair dali, né, que ela tem que entregar no mínimo aquilo que a planilha já te entrega, por exemplo, né? Porque a ferramenta por si só não é sinônimo de organização. Agora, o contrário acontece. Às vezes um processo bom cura até uma ferramenta ruim. Então, se está tudo organizadinho, mapeado, os fluxos bem definidos, cara, vai ser muito mais fácil você levar isso para uma ferramenta. Porque tem gente que acha que a ferramenta vai construir o processo. Não vai. Ela está ali estática, ela vai aceitar o seu planejamento. Eu acho que começando por um bom CRM, você consegue dar um grande passo para organizar a casa, iniciando pelas vendas, né? É, eu concordo com o Gui, né? Estou bastante ferramentas já, assim, o CRM para mim melhor, a gente está tendo uma experiência muito boa com o CRM em diversas questões e tal, mas definir os processos, montar os playbooks já, né, tudo mais. Até para você complementar, a gente usa CRM no time comercial há, sei lá, Muito 5 tempo, né? anos, por exemplo. E a gente tá do ano passado para cá tentando trazer, porque, cara, são tantas cultura. coisinhas diferentes. E é um desafio, não é, Joey? Pô, demais. A gente passa um Difícil, trabalho, cara. processo de anos aí que a gente De está anos, botando cara. numa ferramenta, É. cara. É, Difícil. ontem também conversei com um supervisor, ele falou, pô, tô tendo que cadastrar aqui o cliente de 2014 que não tinha informação dele em lugar nenhum. E aí? Então, Como é que faz? Então, mas o Notion é uma plataforma muito boa e tu citou assim, cara, eu uso o Notion para coisas pessoais assim, mas eu já vi Notions funcionarem, Notions, né? Painéis do Notion funcionar para empresas assim, é surreal, é muito legal isso. E cara, uma questão que já é antiga, que eu gosto muito, cara, é checklist para as coisas, sabe? Tipo assim, os gestores têm que ter checklist, tem que ter um cara de tarefas, aquela cara, to-do list, né? É, o to-do list. Tem muita plataforma. Tem a Asana, não, acho que é Asana, não sei como pronunciar. Cara, mas se tu vai lá no Google Planilhas, meu amigo, tem lá a lista de tarefas. Eu faço isso para algumas questões. Eu tenho um a um com os técnicos, eu uso o lista de tarefas do Google Sheets para, Carol, relatório cadastrado, tal coisa cadastrada. Bom, aqui, ó, papelzinho. Em último caso, né? Óbvio, a gente sempre recomenda a utilização de ferramentas, a gente sabe que isso agiliza o processo. Papel e caneta. Mas não é desculpa pro cara não Fiz começar, isso, né? Papel de pão. Testei. Pedi pra imprimir lá. A Samanta imprimiu umas folhas lá, imprimiu, usei a semana toda, cara. Pô, maravilha. Mas assim, é CRM. E, cara, muitas coisas estão perto de você, né, Gui? A gente usa muito Google Planilhas também para várias questões. E, cara, o poder dessas plataformas hoje é surreal, assim. Então, é isso. E até pra gente poder, cara, já ir encaminhando pro final, né? E entendendo um pouco mais do que a gente pode agregar de conteúdo aqui, quais que são os principais indícios que a gente percebe que, pô, a gente tá com um gestor ali, o cara tava entregando resultado, a gente formou ele é um bom profissional, mas ele começou a dar indícios de que ele tá sobrecarregado.
quais que são as principais maneiras de conseguir antecipar isso e até mesmo tratar esse tipo de situação dentro de uma... Eu acho que tem uma parada que acontece primeiro e um outro indicador que é mais fácil de quantificar, que é uma consequência. O primeiro, cara, você começa a perceber, cara, que emocionalmente, né, o próprio gestor começa a ficar abalado / desanimado. Então, às vezes ele chega mais cedo, sai mais tarde, né? Então tá ficando meio que comum o horário do cara ficar até as 18 horas, por exemplo, sair das 8h30, 8h40, 17 horas, com muita frequência, né? Não faz intervalos. Não né? faz intervalos, a pessoa nas reuniões, né, cara, ela começa a ser muito mais indiferente com algumas coisas, pouco preocupadas com questões que não têm a ver com a sua entrega técnica, ele não se engaja em um evento da agência, né? Ele não tem, parece que ele não tá mais, como diz o Vanderlei Luxemburgo, não tá mais apontado para o céu. Pra né? cima, Essa é a realidade. Esse acho que é o que acontece primeiro. E a consequência, que daí é um indicador mais fácil de você medir, cara, é churn, é cancelamento, né? Então, que primeiro acontece esse cenário. Às vezes você pensa, pô, o cara é trabalhador pra caramba, hein, cara? Nossa, o cara todo dia ficando até tarde aí, cara. Não, calma. Ele tá ficando até tarde, cara, ou porque ele tá com excesso de trabalho, ou porque não está sabendo gerenciar as tarefas. E de duas formas você vai ter que intervir, porque não é escalável por um longo prazo. Né? Isso aqui é um ponto. Uma vez eu tive uma analogia, ó, tu que gosta de futebol, o Joey gosta menos, né? O Joey vascaíno aí, né? Por isso que eu gosto menos. Se gostasse, não era vascaíno. Né? Que uma vez um treinador, ele tava vendo uma entrevista, cara, ele falou, o jornalista falou assim, ó, cara, você é adepto daquele jogador que na raça, que dá carrinho, né? O carrinho, né? Pra quem não gosta de futebol não vai saber também o que é. Pra dar um carrinho pra chegar na bola. Ele falou assim, não, cara, eu sou adepto do cara na raça, mas não o cara que dá carrinho, que chega, por quê? Porque o cara que tá no carrinho é um indício que tá chegando atrasado na jogada. Né? Ele tá atrasado. Às vezes ele vai compensar com um esforço que não era preciso se ele tivesse ali no jogo. E é muitas vezes isso no dia a dia. Eu acho que é um indício, né, de que temos problema. É quando a pessoa acaba tendo que trabalhar demais, se esforçar demais, emocionalmente se abala. E a consequência é o cancelamento. Né? O emocional, a gente cuida muito disso na Blue, né? Porque realmente é um trabalho intenso, né? Mas tu também começa a notar que a pessoa começa a falhar com entregas simples, né? Tipo assim, pô, um relatório que não está cadastrado. Falha no essencial. Falha né? no essencial, no básico, cara. No básico, um atendimento. Às vezes não é não atender, mas é só, tipo, fazer a campanha deu isso, não foi aquilo, tudo mais. Não ir atrás. Não se importa mais. Uma falta de otimização, né? O básico, né? As nossas entregas básicas, né? E isso a gente tenta acompanhar muito de perto mesmo. Conversar, né? É muito importante estar identificando isso já no começo, né? Porque senão você pode perder uma pessoa que até é um bom profissional, né? Ele está passando por algum problema ali devido a uma sobrecarga, alguma coisa que talvez a gente poderia ter visto antes. Então, hoje a gente acompanha muito isso, né? É bem importante. E até para a gente poder já alinhar também e finalizar aqui o nosso podcast, se você fosse hoje dar uma dica, por exemplo, para aquele cara que ele tem a sua agência, começou sozinho muitas vezes, que é a grande parte das pessoas que acompanham a Blue, né? Que acompanham o nosso trabalho, acompanham a mentoria, e ele sentiu que ele precisa começar agora a trazer mais pessoas para o seu time. Ele vai formar um time de Facebook Ads, vai formar um time de gestão de tráfego. Quais são as dicas que você daria para ele, recomendações para essa mudança já dentro da sua estrutura? Acho que assim, o primeiro indício de que você tem que contratar um gestor de tráfego é quando você passa a maior parte do tempo cuidando de contas e não tem um período ali, um tempo suficiente para prospectar novos clientes. Que, teoricamente, o que você está fazendo aqui? Você está dizendo o seguinte, cara, eu vou deixar minha empresa não crescer agora para cuidar do que eu tenho aqui. Então, quando você está gastando quase que uma boa parte da sua energia no operacional, na entrega técnica, é momento de você considerar, talvez, trazer ou formar um gestor de tráfego. A partir daqui, beleza, eu preciso fazer, cara. É não acreditar que alguém pronto vai resolver para sempre o seu problema. Né? Porque eu vejo que muita gente fala, vai no mercado, paga e traz. Cara, não é assim. Primeiro que aquela pessoa que você normalmente paga e traz, na maior parte dos casos, se ela é boa, ela vai cobrar mais, ponto, né? Se ela não é boa e está cobrando menos, cara, fica um pouco atenta, né? Talvez tenha alguma coisa extra-campo, né, cara? E se você quer ter uma empresa, uma agência, cara, o que é uma agência de marketing? Se não, cara, uma empresa com processos bem definidos, para formar pessoas para que elas possam entregar para os seus respectivos clientes. Então, invista, cara, muito mais no processo de formação, começando por você mesmo, do que propriamente nas características individuais
né, das pessoas que você vai contratar. Excelente. Não, top demais, Gui. Eu acredito, você primeiro, para buscar pessoas novas, definir os processos internos, né, da empresa, cara, definir tudo, porque tu vai ter que passar isso para alguém, vai ter que definir. E aí, na hora de buscar alguém, cara, não foca só no, ele já sabe, ele já conhece, ele já estuda. Cara, isso é legal, é um diferencial, só que, cara, olha muito a questão das, de, tipo, personalidade, de organização, vá atrás de pessoas que têm uma boa comunicação, que realmente conseguem lidar com isso de uma forma bem... conseguem lidar também com situações de pressão, né? Porque, não querendo ou não, a agência de marketing é isso, né? Então, não foque só em pessoas que já sabem fazer. Forme do jeito que você faz hoje. Boa. Então, é uma situação que nós fazemos na Blues. Boa. E busque por profissionais e referências, players que já tenham passado e passam por isso, né? Por esse Sim. processo de formação, por quem está no campo de batalha, está construindo agência, sabe quais são os desafios reais, né? E não vive naquele mundo de utopia. E é justamente essa a nossa preocupação, em sempre ter um conteúdo de quem está na linha de frente aqui, batalhando para conseguir crescer, ajudar famílias que fazem parte do nosso time, mas também gerar resultado para os nossos clientes. Top demais. Léo, quero te agradecer novamente, Léo, tá junto, e principalmente nosso querido Joey. Tamo junto, Gui. Vai vir, o braço Opa, curto. braço Vai curtinho. ficar meio Tô gordinho, longe, braço tô curto, longe. braço Pra quem curtinho. não vai. E quero T-Rex. lembrar você, cara, que ainda não se inscreveu aqui no canal, o T-Rex é boa, né? Não se inscreveu ainda no canal, não garantiu sua vaga na imersão Vendas na Prática, que está na descrição aqui desse conteúdo, não sei a plataforma que você está assistindo. E é muito importante que, além de assistir conteúdos como esse aqui no canal, cara, que você aplique na sua agência, na sua operação de venda, para que você possa colher bons frutos. Vamos para cima e não esquece que não existe dia da caça. Valeu, falou. Boa.